Fala pessoal, bem-vindos a este nosso guia de estudos. Sabe aquela sensação de pegar uma questão do Enem, ler uma charge, um poema, um texto gigantesco e ficar pensando o que a banca realmente quer de mim? Pois é, bate aquele desespero e parece um labirinto. Mas calma, pense em mim como aquele professor que conhece exatamente onde estão as pedras no meio do caminho. Hoje a gente vai desvendar essa matriz oculta, sem pressa, ninguém fica para trás, bora lá! O nosso roteiro tem 5 passos bem diretos. 1. O segredo da comunicação. 2. As 6 funções essenciais. 3. Fugindo das pegadinhas. 4. A nossa tabela e os macetes de ouro. E 5. Colocando tudo na prática com exemplos reais. Passo 1. O segredo da comunicação. Porque, olha, por trás de cada texto sempre existe uma intenção. O grande segredo da banca, e onde muita gente tropeça de cara, se resume a 2 palavras: função predominante. Pensa o seguinte, um texto quase nunca tem só uma intenção. Uma propaganda pode ser linda, parecer um poema, mas o objetivo principal dela lá no fundo é vender, certo? A função predominante é essa intenção maior, a grande campeã da disputa. E a prova do Enem ama usar exatamente esse termo para tentar confundir a galera. Entender que é preciso focar no objetivo principal é o primeiro grande passo para garantir essa nota. E como a gente descobre essa tal intenção principal? Bom, a teoria da comunicação nos dá a chave. Por trás de todo o texto tem uma situação acontecendo. Tem o emissor, que é quem fala, o receptor, quem ouve, o assunto, que a gente chama de referente, além do canal, do código e da própria mensagem em si. Para achar a função predominante, a gente tem que dar uma de detetive e descobrir qual desses elementos está brilhando mais no texto. Qual está recebendo o maior destaque? A resposta vai estar bem aí. Partindo para o passo 2, as 6 funções essenciais. Esse é o nosso arsenal para dominar qualquer questão. Aqui o que manda é o contraste. De um lado, a gente tem a função referencial. Ela é fria, super objetiva, estilo jornal mesmo. O foco dela é 100% no assunto, no referente. É a linguagem das notícias e dos manuais. Transmitir os fatos de um jeito impessoal, sem colocar emoção no meio. Já do outro lado da moeda, no extremo oposto, a gente tem a função emotiva. Aqui, os holofotes estão totalmente no emissor. É o território do eu. Cheio de opiniões, sentimentos, desejos profundos, uma informa como o mundo é, a outra expressa o que vai na alma. Avançando mais um pouco, temos a função conativa, que a gente também chama de apelativa. O negócio dela é agir em cima de quem escuta no receptor. Ela adora usar verbos no imperativo porque ela quer convencer quem lê que a mudar um comportamento. É só lembrar das propagandas ou daqueles discursos políticos inflamados. Em contraste direto com isso aparece a função fática. Ela não quer vender nada, muito menos explicar o mundo. O foco dela é só no canal, é testar se a conexão está funcionando. É aquele clássico, alô, tá ouvindo? E para fechar esse nosso arsenal, a gente entra na metalinguística e na poética. A metalinguística é quando a linguagem dá uma de espelho, é o foco no código. A língua explicando a própria língua. Imagina um dicionário, onde palavras explicam outras palavras, ou um filme documentando como se faz um filme. Isso é metalinguagem pura. Por fim, a poética. Aqui o cuidado com a forma é absurdo. O foco é a própria mensagem em si. É o ritmo, é a rima, são aquelas figuras de linguagem bonitas, toda aquela construção artística e criativa. Chegamos ao passo 3, fugindo das pegadinhas. Atenção total agora, porque é exatamente aqui que a maioria perde ponto de bobeira. Olha essa armadilha monumental. A gente lê uma notícia super triste sobre uma tragédia e na mesma hora dá aquela vontade de chorar. O cérebro automaticamente grita, é emoção, então a função é emotiva. Nada disso. O fato de um texto fazer quem lê chorar não muda a intenção de quem escreveu. Se há uma reportagem jornalística, o objetivo final e predominante é informar os fatos. Portanto, a função continua sendo rigorosamente referencial, independentemente de quantas lágrimas rolarem. O segundo grande perigo vem muito nas charges e peças publicitárias do exame. Imagina uma propaganda que usa um poema maravilhoso, cheio de imagens deslumbrantes. Dá muita vontade de marcar a função poética direto, mas a gente tem que lembrar do segredo, a função predominante. O objetivo final de uma propaganda, por mais artística que ela seja, é persuadir, é vender uma ideia ou produto. Logo, a função predominante sempre vai ser a conativa. A poesia ali atua apenas como a roupa bonita usada para o convencimento. Para criar um verdadeiro escudo contra esses errinhos rápidos, anotem isso. Primeiro, dizer bom dia não é expressar uma emoção profunda, é só função fática para abrir o contato social. Segundo,
Ver a palavra eu no texto não garante função emotiva automaticamente. Um cientista pode escrever eu observei o experimento e estar sendo 100% referencial. Terceiro, nem toda explicação da face da Terra é metalinguística. Só existe metalinguagem se for a língua explicando a própria língua. A proteção definitiva é sempre parar e perguntar: afinal, qual é o objetivo principal de quem escreveu isso? Passo 4, a nossa tabela e os macetes de ouro. Essa é a cola mental definitiva para a hora da prova. Dá uma boa olhada nesse resumo, porque essa imagem tem que virar um papel de parede na mente de todo mundo durante o Enem. É o mapa perfeito que liga a função ao foco dela e ao objetivo final. Referencial mira no assunto para informar, emotiva é o emissor querendo expressar emoção, conativa foca no receptor para convencer, fática mira no canal para manter o contato, metalinguística usa o código para explicar a linguagem e a poética trabalha a mensagem para focar no efeito estético. Simples, direto e imbatível. E para não depender só da memória bruta, existem uns gatilhos mentais geniais usando as próprias letras das palavras. Olha só. Referencial já puxa a ideia de referência a fatos. Emotiva praticamente entrega a palavra emoção de bandeja. Na conativa, essas letrinhas iniciais, C-O-N, ajudam a lembrar de convencer. Para fática, ajuda demais pensar no som de fala comigo. Metalinguística traz o prefixo meta, que remete à linguagem sobre linguagem. E poética puxa na mesma hora para a beleza poética. Com essas âncoras na cabeça, a chance de dar branco cai para 0. E, finalmente, o passo 5, na prática. Vamos aplicar essa teoria toda em exemplos reais. O nosso primeiro exemplo prático traz aquela típica frase de campanha que chove no Enem. Vacine-se, proteja quem você ama. O que a gente tem aqui? O verbo no imperativo, vacine-se. É uma ordem clara, um apelo direto para tentar influenciar o comportamento das pessoas. Como a ideia central é convencer, sem sombra de dúvida a função predominante é a conativa, que, lembrando, também pode aparecer na prova com o nome de apelativa. Vamos analisar esta próxima. A palavra saudade expressa um sentimento de ausência. Pensa comigo, qual é a ferramenta sendo usada aqui? A língua portuguesa. E o que ela está fazendo? Explicando uma palavra da própria língua portuguesa. É o trabalho clássico de um dicionário em ação. Quando o código atua para explicar o próprio código, a gente carimba sem medo. É o exemplo perfeito e indiscutível da função metalinguística. Agora, nota bem a diferença estrutural nesta frase. Estou cansado de fingir que está tudo bem. O foco desviou 100% para a primeira pessoa do singular. É um desabafo. É alguém colocando para fora um estado mental, sentimentos superíntimos. A objetividade sumiu e quem fala colocou o coração nas palavras. É exatamente por causa dessa carga subjetiva que este é um exemplo clássico da função emotiva. E para fechar com chave de ouro, uma daquelas misturas que são a cara da publicidade no Enem. O sabor que abraça você. Sendo uma peça publicitária, a gente já sabe que a meta final é vender, certo? Então a função predominante é a conativa. Mas, dentro desse esforço todo, usaram uma figura de linguagem maravilhosa. Um sabor não tem braços para dar abraços, né? É uma metáfora, uma personificação lindíssima. A estética foi muito trabalhada ali. Ou seja, é a função poética entrando em cena como uma ferramenta valiosa para dar força e enriquecer a mensagem principal. E assim a gente fecha o cerco contra a interpretação de textos da prova. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Todo mundo aguentou firme e com certeza esse esforço vai render pontos preciosos. Mas, antes de encerrar o nosso guia, vou deixar um desafio rápido para comprovar que o domínio sobre o tema é real. Já que vimos que tudo que é falado ou produzido tem uma intenção, pensando no objetivo principal desse nosso encontro, qual diríamos que foi a função predominante de toda essa nossa explicação passo a passo de hoje? Fica essa ótima reflexão final para garantir que o conceito está dominado. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!